Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui, um prazer enorme participar do nosso querido Jurisprudência Conectada, hoje para falar de um assunto extremamente importante, interessante, que envolve direito obrigacional, direito contratual, mas à luz do entendimento da jurisprudência mais atual, moderna do nosso direito. E quero já começar pedindo para você compartilha, vamos distribuir, vamos fazer ampliar a coisa, tomar uma proporção enorme, gigantesca, como eu sempre falo para vocês, sempre peço, encarecendo isso justamente porque é o nosso objetivo, é alcançar o maior número de pessoas, vamos aumentar, vamos distribuir esse estudo, né? É muita gente, cada vez que eu venho aqui, cada vez que eu falo, que eu me encontro com vocês, eu fico surpreso com a quantidade de pessoas que estão aderindo ao estudo do registro. É muito bom, a gente está fazendo a matéria crescer. Vamos transformar isso aqui num estudo de excelência no Brasil também. E veja lá o nosso Arisp Jus, todo mês, sempre saindo com bastante coisa. Eu mesmo recentemente participei dando uma entrevista, estou sempre por perto, o pessoal de peso, né, trazendo muita informação. Esse é o nosso objetivo aí. Então eu peço que vocês, nesse sentido, que vocês nos ajudem também, porque é uma forma de fato de nós difundirmos aí o nosso estudo, tá bom? Então, vamos retomar aqui o nosso assunto e hoje, como eu vinha falando, eu quero falar para você. Deixa eu primeiro situar. Vamos lá. Veja comigo que nós estamos falando de direito contratual. Estamos falando de contrato de compra e venda, que é um daqueles contratos chamados de típicos e nominados do Código Civil. Dentro do contrato de compra e venda, eu estou num subtópico chamado de restrições ou limitações ao direito de contratar, limitações à compra e venda. E eu vou falar especificamente do artigo 496, um artigo muito importante, que diz respeito à venda de ascendente para descendente, tá? E eu já vou... antes de falar da jurisprudência a respeito do prazo, o ponto central do nosso encontro hoje é justamente isso, é nós falarmos a respeito, vocês vão perceber comigo como o assunto é tratado de uma maneira diferente em vários tribunais, desde o STJ até o tribunal aqui de São Paulo também, a respeito do prazo para a ação de anulação que envolve a matéria aqui. Então, antes, para nós começarmos a entender a matéria, eu acabei hoje preparando algo um pouquinho diferente para, de uma maneira geral, falar a respeito desta limitação que é a venda de ascendente para descendente. Eu acabei colocando bens móveis ou imóveis, mas a que vai nos interessar mesmo, né, onde está a maior restrição, é na compra e venda de bens imóveis, claro, como você já pode imaginar. Então vou pedir aqui, se puder avançar já para o nosso primeiro slidezinho, vamos começar então a regra prevista no artigo 496, que você sabe, ela inclusive se redige de maneira positiva, dizendo assim, é anulável, veja, ela já começa... É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Parágrafo único, inclusive, vem ali e diz, em ambos os casos, existe dispensa da vontade, do consentimento do cônjuge, se o regime deles for o da separação obrigatória. Eu vou retomar esse tema aí, mas comigo, por enquanto, você fica na regra do artigo, isto é anulável a compra e venda, veja, então, portanto, estamos falando aqui de invalidade, mas na invalidade nós estamos falando de anulabilidade. É anulável a compra e venda feita de ascendente para descendente, salvo quando os demais descendentes houverem manifestado concordância e o outro consorte. O outro consorte, nos termos do parágrafo único deste artigo, somente ficaria dispensada a sua autorização se o regime for o da separação obrigatória, tá? Beleza. Se puder avançar mais um, vamos lá, eu já acabei trazendo bastante slide. Qual que é o objetivo dessa norma? Vamos parar para analisar a ratio. A mens iuris é sempre importante porque em muitos casos é ela que resolve os problemas para você. A finalidade da norma aqui é clara, é evidente, que é proteger, evitar que ocorram negócios simulados, que ocorram doações inoficiosas disfarçadas de compra e venda. Eu até botei ali, vejam, o artigo 496 torna anulável a venda de ascendente para descendente, com o objetivo de evitar simulação ou doações inoficiosas disfarçadas de compra e venda, uma vez que, pelo contrato de compra e venda, não haverá necessidade de futura colação dos bens e inventários, uma coisa que você sabe
que acontece na doação. Quando a doação é feita, a doação de ascendente para descendente, você sabe disso, ela é perfeitamente válida. O dispositivo, aliás, nem fala em anulabilidade, né? A consequência na doação é que eu considero, com a doação, eu considero que eu estou adiantando legítima. E este adiantamento de legítima, ele acarreta para você uma futura obrigação de colacionar os bens em um futuro inventário. Essa é a finalidade da norma. Se puder avançar para mim mais um slidezinho. Agora, para nós falarmos aqui da amplitude dessa limitação, e aqui nós já temos um tema que é discutido, mas eu diria para você que nós já temos hoje pelo menos uma corrente que dá para se considerar majoritária. Então a questão é a seguinte: qual é o tamanho? Qual é a extensão do artigo 496? A primeira corrente vai dizer para você assim, que essa limitação somente se aplica aos herdeiros imediatos. A corrente majoritária, inclusive eu trago aqui um julgado do Tribunal de São Paulo, e este, aliás, eu me posiciono e me coloco aqui, vai no sentido de que a limitação se aplica a qualquer descendente, a qualquer herdeiro, porque o dispositivo não fez qualquer diferença, né? O dispositivo fala venda de ascendentes para descendentes, de maneira que aqueles que estiverem em grau mais próximo vão assentir, vão precisar assentir. Deixa eu colocar em forma de exemplo para você entender. A limitação seria da venda de pai para filho, ou seria também alcançaria uma venda de avô para neto? Resposta: posicionamento majoritário, posicionamento do TJ de São Paulo, venda de avô para neto, bisavô para bisneto. Todas elas estão limitadas e todas elas vão demandar a autorização daqueles parentes, daqueles herdeiros de grau imediato, tá? E agora eu retomo com você aquela ideia que eu falei há pouco a respeito da finalidade da norma. Pessoal, a finalidade da norma não é evitar aí um prejuízo à herança, um prejuízo à legítima. Logo, quem é que vai assentir? Quem vai assentir são aqueles herdeiros imediatos, aqueles em grau mais próximo do ascendente. Tá bom? Se puder avançar, para mim, mais um. Autorização do cônjuge. Vamos falar aqui a respeito da nossa autorização do cônjuge. Voltei para cá, olha só. Pessoal, a autorização do cônjuge, como ficou estampado no 496, ela é necessária, mas vamos retomar essa ideia aqui. O parágrafo único do artigo 496, ele dispensa a autorização do cônjuge quando o regime for o da separação obrigatória, o da separação legal. E aí você vai lembrar que a separação legal, separação obrigatória, é aquela colocada lá no 1641. Então, nos casos em que você tiver a separação legal obrigatória, o artigo 496 dispensa a autorização. Agora, você vai fazer o estudo comigo disso daqui, analisando em cotejo a súmula 377 do Supremo. E a súmula 377 do Supremo, ela chegou à conclusão para nós aqui de que este regime da separação obrigatória, nos casos do artigo 1641, este regime não é um regime absoluto, porque este regime faz transferir os bens adquiridos na constância do casamento. Portanto, a conclusão do Supremo é, embora o artigo 496 dispense quando a separação é obrigatória, o Supremo conclui o seguinte: esta separação obrigatória não é absoluta. Por quê? Os aquestos se comunicam, o que faz incidir para nós o artigo 1647.1, que exige a referida outorga marital. Você conhece esse artigo. O 1647 é aquele dispositivo para nós importantíssimo que diz o seguinte: quando houver negócios imobiliários, eu preciso da autorização do meu consorte, do meu cônjuge. E o 1647, ele somente dispensa essa autorização quando o regime for o da separação absoluta. Então veja comigo, para não ficar confuso. Olha só, o 496, parágrafo único, dispensa a autorização quando você estiver diante do regime da separação obrigatória. O Supremo vem e diz que esse regime da separação obrigatória não é um regime absoluto, porque os aquestos se comunicam. Ora, muito embora, portanto, o parágrafo único do 496 dispense a autorização, você vai precisar da autorização do mesmo jeito. Por quê? Porque a regra do 1647, inciso 1, vai se aplicar. E ainda que ali nós tenhamos aqui, então, no parágrafo único, né, uma espécie de exceção, por força da norma do 1641,
47, perdão, eu vou precisar da outorga. Por quê? Em linha de conclusão, porque neste caso a lei somente, o 1647, somente dispensa a outorga, né, a outorga marital, a outorga uxória, quando nós estivermos diante aí de separação absoluta. Tá bom? Puder avançar para mim, mais um slidezinho para nós chegarmos aqui. A respeito da forma da anuência, essa matéria ela é importante porque ela diz de perto com o nosso assunto, com o direito registrário, principalmente em matéria imobiliária, né? Toda vez que a gente fala em forma, eu me preocupo muito sempre em mostrar, em dizer, sempre lembrar para todo mundo que está, seja para o aluno da graduação, seja para o aluno de uma pós, seja no cursinho, não importa. A minha preocupação é sempre demonstrar o seguinte: o nosso sistema é um sistema informal. A regra do direito civil, no direito civil brasileiro, a regra é aquela estampada no artigo 107. Eu nem trouxe aqui porque nem precisa, nem é o objeto do nosso estudo. Mas a regra é a regra do artigo 107. O artigo 107 diz que a forma, a princípio, ela é livre. Traz o princípio da informalidade. Quer dizer, os negócios jurídicos, em regra, se realizam de maneira informal. O que significa dizer que eu posso realizá-lo por escrito, fazer um contrato escrito, posso realizá-lo por meio de um contrato verbal e posso, inclusive, realizar por meio de gesto. Você vai falar, não, gesto, Ralfo, peraí, agora você foi longe demais. Não, pessoal, para pensar comigo. Quando o contrato é livre, quando eu estou diante de uma informalidade, como é o artigo 107, para pensar comigo quando você para na rua. Está na rua, esperando o transporte público, que no Brasil é excelente, né? Não há dúvida nenhuma disso, que o nosso transporte público é muito bom. Você estica o braço para o ônibus que está vindo, o ônibus para, você não troca uma palavra com o motorista, você entra, paga a passagem, às vezes não tem nem cobrador, pronto. O que você fez? Você escreveu um contrato aí? Você redigiu um contrato de transporte? Não. Você falou alguma coisa com alguém? Não, não falou. Você fez gesto. O gesto, portanto, pode servir como forma também. Ninguém vai negar que você realizou um contrato de transporte por meio de gesto, tá? Agora, então quando a gente fala em forma, é sempre uma ideia essencial para fins de direito civil e para fins registrários. E a pergunta que se coloca é: qual é a forma dessa anuência? Como deve ser a anuência para fins do artigo 496? Como é que deve ser esse consentimento das partes? Vamos lá, olha só, pessoal. A gente sabe que ela deve ser expressa, mas a lei não impôs uma forma determinada. Muito embora nós saibamos que ela tem que ser expressa, não há uma forma determinada. Então eu vou me socorrer do artigo. E por isso que eu sempre digo, pessoal, deixa eu aproveitar e vou olhar de novo para a câmera aqui. Agora é para essa aqui. Faço questão de olhar para você, olhando nos teus olhos e dizer o seguinte: olha só, a gente não consegue estudar direito civil, parte especial, obrigações, contratos, reais, responsabilidade civil, família, empresa, sucessões. Você não consegue estudar nenhum dos livros do direito civil, do Código Civil, divorciado da parte geral. Porque existem momentos que você vai se socorrer da parte geral, senão você não resolve o teu problema. Precisa conhecer tudo. Inclusive a questão do prazo, que é o que eu vou chegar adiante ali, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou me socorrer de uma norma que está inserida na parte geral. Então veja, eu não encontro solução no 496. O 496 não diz como deve ser a forma da anuência. Fala que tem que ser expressa. Então eu vou me socorrer do artigo 220, que traz aquele famoso princípio, já adianto para você, o princípio da atração. Olha só. A anuência ou a autorização de outrem necessária à validade de um ato provar-se-á do mesmo modo que este e constará sempre que se possa do próprio instrumento. De maneira, pessoal, que a forma do consentimento, no nosso caso, tem que ser a mesma do contrato. A pergunta é: estou realizando uma venda imobiliária. Vou precisar de escritura pública porque nos termos do artigo 108, o valor é superior àquele valor de alçada, àquele valor de competência. Portanto, preciso de escritura pública. A preferência do artigo 220 é que você coloque o consentimento no mesmo documento, na mesma escritura. Mas vamos, por hipótese, supor que não foi colocado o assentimento naquele documento lá. E aí agora você chega para registrar, para você elaborar o seu negócio jurídico, concretizar a transferência, e você precisa de uma anuência. Como é que você vai fazer se a escritura já foi lavrada? Respondo eu para você:
por meio de outra escritura. Não pode ser verbal, não pode ser por documento particular. Se o documento principal é uma escritura pública, então, portanto, o seu assentimento, o acessório segue o principal, o assentimento vem colocado também numa escritura pública, num documento público. Tá bom? Essa é a forma, resolvemos por meio do artigo 220. Vamos lá, se puder passar mais um. Agora vamos falar do nosso prazo para anulação. Eu estou ainda aqui nessa câmera e eu vou dizer o seguinte, veja, o 496 não fala em prazo para você anular, para você considerar, propor a ação anulatória. Estamos falando de uma anulabilidade, lembra? A anulabilidade, ela tem como consequência a existência sempre da possibilidade de convalescimento do ato. O que é convalescer o ato, pessoal? Convalescer o ato significa que o ato vai curar se você não propuser nenhuma medida que o ataque em certo período de tempo. O ato vai convalescer se você não tomar uma providência em certo período de tempo. Minha pergunta para você, se o 496 fala que o negócio é anulável e não diz o prazo, como é que você vai resolver esse problema aqui? Porque eu estou diante de um ato anulável que pressupõe um prazo para ser atacado. Se você não fizer nada durante esse prazo, a invalidade vai convalescer, tá? Qual é o prazo, se o 496 não diz? E mais uma vez eu chamo a sua atenção de como nós precisamos da parte geral. Eu resolvo esse problema para você fazendo uma leitura aqui do artigo 179. Eu começo dizendo ali no slide, olha, a lei é omissa quanto ao prazo para anulação. A gente vai ter que utilizar, portanto, o artigo 179, que estabelece 2 anos a contar da conclusão do ato. Então, olha a redação do 179, olha como se aplica, e isso é importante para agora que eu vou analisar a jurisprudência com vocês, olha como ele se aplica e se encaixa como uma luva. Artigo 179 do Código Civil. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, é o nosso caso, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, é o nosso caso, será este de 2 anos a contar da data da conclusão do ato. 2 anos, e aqui 2 anos decadencial, de acordo com o novo sistema. Você sabe que o Código de 16... vou falar rapidinho, isso aqui é uma informação a mais só. O Código 16 era muito promíscuo a respeito dos prazos, né? O prazo decadencial, prazo prescricional, era difícil identificar o que era o que, salvo quando a própria lei dizia, mas era difícil. Era tão difícil que o professor Agnello Amorim Filho, num artigo histórico, né, que você vai encontrar, lembro até de cabeça, na RT número 200, depois foi republicado, mas o original está na RT 200. O professor Agnello Amorim Filho escreveu lá um artigo que eu diria que todo mundo e mais um pouco precisam conhecer, que chama-se o critério científico para a distinção da prescrição e decadência. Ele precisou escrever aquele artigo para nós compreendermos melhor isso. O novo código não, o Código 2002 é mais sistemático em termos de prescrição e decadência. Prescrição é o que está no artigo 205 e 206, decadência são, a princípio, os demais prazos e mais os prazos da parte especial. Aqui nós estamos falando de um prazo decadencial. Então eu só quero chamar a sua atenção porque o prazo então é de 2 anos, né, no nosso caso concreto, a contar da data da conclusão do ato. Muito bem, veja que a fluência do prazo, conclusão do ato. Num negócio jurídico, numa compra e venda imobiliária, a princípio seria a realização do próprio negócio, tá? Vou pedir agora para avançar mais um slidezinho para nós vermos como é que isso fica aqui. Bom, olha só, a questão toda é essa, né? O marco inicial do prazo. Existe realmente um dissenso jurisprudencial. O STJ e entre algumas câmaras aqui do próprio Tribunal de Justiça. Olha que interessante, o STJ considera como marco inicial para o prazo de anulação o óbito do alienante e não o momento de conclusão do ato. Porque a conclusão, e aqui o relator do julgado que eu trouxe é o ministro Luiz Felipe Salomão, ele diz o seguinte: não seria adequado exigir dos demais descendentes, de maneira ininterrupta, diligência para verificar se seus ascendentes fizeram alguma venda. Como isso acontecerá obrigatoriamente no futuro, para a abertura de inventário, somente então desta data
corre o prazo. O STJ acabou considerando o seguinte: não dá para você exigir que os herdeiros fiquem a todo tempo procurando pelos registros se foi feita alguma venda, tentando descobrir se foi feita alguma venda, sei lá, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, não sei. O STJ achou que isso não é razoável. Portanto, vamos esperar o óbito do alienante e quando o alienante falecer, como essa questão vai surgir, vai ser retomada por oportunidade da abertura do inventário. Isso então o prazo fluiria a partir deste momento, tomando-se por pressuposto que é neste momento que os herdeiros e o cônjuge, né, vão conhecer daquela anulação, daquela venda, daquela alienação, perdão. Esse é o entendimento do STJ. Vou pedir para avançar para mostrar para vocês como isso aqui ficou. Bom, aqui acabei trazendo a ementa, né, do próprio... a ementa não, um trecho do voto do Luiz Felipe Salomão. Ele coloca ali: entender de forma diversa significaria exigir que descendentes litigassem contra ascendentes ainda em vida, causando um desajuste nas relações intrafamiliares. Ademais, exigir-se-ia aos descendentes fiscalizassem, além dos negócios jurídicos do seu ascendente, as transações realizadas por estranhos, ou seja, pelo terceiro interposto, o que não se mostra razoável nem consentâneo com o ordenamento jurídico que protege a intimidade e a vida privada. Veja que nós temos aqui uma súmula muito importante, a súmula 494 do STF, e essa súmula falava em 20 anos. O prazo era de 20 anos, eu botei até de propósito essa súmula aqui para fazer uma observação para você. A súmula do STF 494 falava em 20 anos da data do ato. E eu coloquei embaixo ali que essa súmula está prejudicada por força dessa orientação, ela não tem mais aplicação. E o problema é que você estudando vai abrir o seu vademecum, vai abrir o seu código e vai encontrar essa súmula. A súmula está colocada lá e você vai falar: poxa, o Ralph falou que o prazo era de 2 anos, ou o prazo era de não sei quando, corre não sei quando, a partir de não sei quando, que eu vou mostrar adiante. Mas eu tô achando uma súmula do Supremo, caramba. O Supremo já sacramentou a decisão. Pois é, o Supremo decidiu isso aqui, primeiro, sob a égide do Código de 16, quando o prazo geral era de 20 anos. E, digo mais, o Supremo tem essa súmula ainda considerada em vigor porque o Supremo não vai mais discutir essa matéria, porque de acordo com a nova divisão, com as competências constitucionais, o tribunal que pode rediscutir a matéria é o STJ. E para que uma súmula seja revogada, é preciso que a discussão chegue, de acordo com o regimento interno, chegue de novo ao plenário da Corte. Ora, essa matéria não vai mais chegar, pelo menos de acordo com o nosso direito constitucional atual, essa matéria de direito civil não vai chegar mais ao conhecimento do STF. Logo, essa súmula 494 vai ficar como me perdoem a expressão, um bagaço da laranja, porque ela não vai ter aplicação nenhuma. Tá? É só por esse motivo. Agora vamos avançar mais um slidezinho para mostrar para você. Aqui no Tribunal de Justiça nós temos 3 orientações dentro do próprio tribunal. A primeira, prazo prescricional seria de 10 anos numa aplicação do artigo 205, né? No Código Civil de 16 era o prazo 20 anos, tá? Esse me parece, claro, sempre com todo o acatamento, me parece o entendimento mais equivocado, porque aqui, a princípio, nós temos uma regra, né? No Código de 2002, nós temos aquele dispositivo, o artigo 178, que diz que o prazo é de 2 anos, toda vez que a lei disser que um ato é anulável sem cominar prazo. Tá? Então esse me parece o entendimento aqui do Tribunal, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 100.8721/09/2014. Eu trouxe, inclusive, julgados, são recentes, porque esse daqui é de 2016. Eu fiz questão de trazer para vocês e mostrar esse entendimento aqui. Se puder avançar, eu acho que tem a ementa logo a seguir aqui. Bom, olha lá. Só por cima, só para a gente analisar aqui, então, apelação, ação ordinária de anulação, baraná, venda de ascendente para descendente, extinção do processo, orientação pretoriana dominante no sentido de que o prazo prescricional para orientação da parte inoficiosa de doação é de 20 ou de 10 anos a depender da data da realização da liberalidade. Aí passa ali para baixo, ação para anulação de venda de ascendente a descendente, outro sim, também prescreve 20 anos, súmula 494 do Supremo. Né? Então aqui o
desembargador, a Câmara, acabou utilizando o parâmetro da súmula anterior, mas desconsiderando a existência do artigo 178. E aí o que o tribunal fez neste julgado aqui, né, nesta terceira Câmara, neste caso concreto, foi simplesmente aplicar a súmula do Supremo, adaptando ao prazo do novo Código, que não é mais 20, é de 10. O entendimento me parece equivocado por força destes argumentos que eu utilizei, tá? Principalmente porque nós temos hoje um artigo como 178. Se puder avançar para mim, para nós vermos aqui o segundo entendimento. O segundo, prazo decadencial de 2 anos a partir do óbito. Veja que nós temos no Tribunal de São Paulo também um prazo, um entendimento que é, no meu sentir, o correto, o adequado, é aquele que eu utilizaria, um entendimento aqui da quarta Câmara de Direito Privado, o relator doutor Enio Zuliani, um grande desembargador, pai do meu amigo, do doutor Guilherme, que também é colega, juiz, um julgado que, no meu modo de ver, expressa exatamente o entendimento do STJ. 2 anos, aplicando-se o artigo 178, a partir do óbito. Este é um segundo posicionamento do tribunal, muito próximo, então, do posicionamento, muito próximo não, igual ao entendimento do STJ. Veja, no mesmo tribunal, quarta Câmara de Direito Privado. Se puder avançar para nós analisarmos aqui o último posicionamento, agora nós temos, e olha, vejam, vou ressaltar, agora nós temos um outro terceiro posicionamento no Tribunal de São Paulo e da mesma terceira Câmara, que é aquela mesma Câmara que entendeu também a respeito dos 10 anos. Lá o desembargador relator, doutor Viviane Nicolau, aqui o doutor Beretta da Silveira, a terceira Câmara. Aqui o entendimento é de que o prazo é de decadencial de 2 anos também, só que aqui ele fez uma interpretação literal da norma do artigo 178, é uma interpretação muito razoável também, porque aqui seriam 2 anos da conclusão do ato. É uma interpretação bem literal mesmo do artigo 178, ementa, apelação, petição de herança, anulação de compra e venda de ascendente para descendente, registro de compra e venda na matrícula do imóvel em junho de 2003, aplicação do artigo 179 do Código Civil de 2002, prazo decadencial de 2 anos, prazo inicial é a data em que o negócio se efetivou, sentença mantida, recurso improvido. Então nós temos aqui, veja como há um dissenso, né? E são todos julgados do Tribunal de 2015 e 2016, portanto recentes, assim como aquele do STJ, tá? A minha intenção foi trazer para você todo esse panorama. Falei bastante a respeito da compra e venda e desses aspectos da limitação de ascendente para descendente, porque isso é essencial para fins de registro imobiliário, e trouxe aí a questão do prazo para mostrar para você como há uma divergência, tá? O meu posicionamento, se você me pergunta, o meu posicionamento é o posicionamento do STJ, que me parece razoável. Quando eu falo isso, eu costumo dizer o seguinte: só me parece que, de repente, as particularidades de um caso concreto, elas podem determinar uma solução diferente. Porque se você me prova num processo que todos os herdeiros tinham conhecimento inequívoco de que foi feita uma compra e venda em vida, aí eu acho que o prazo precisa fluir antes, porque senão você vai permitir, até de certa forma, criando uma espécie de suprécio ou de vinire contra factum proprium, porque a parte podia ter agido desde antes e não agiu, e ao não agir, cria a expectativa, naquele que adquiriu o bem do ascendente, a expectativa de que nenhum direito vai ser mais proposto. Então eu só faço essa ressalva, mas a princípio eu estou com o STJ, eu estou com o posicionamento da quarta Câmara de Direito Privado aqui de São Paulo, naqueles termos de que são 2 anos decadenciais a partir do óbito do nosso alienante. Tá bom, pessoal? Vou parando por aqui, nosso Jurisprudência Conectada. Vamos lembrar aqui, segurando, tem mais 2 minutos, né, para fazer? Vamos lá então, mas aproveito para fazer aqui em linha de conclusão com vocês, pedir mais uma vez para compartilharem, divulgarem aqui o nosso canal, esse instrumento de comunicação da TV Registradores aqui da ISP, da Uniregistral,
porque é uma forma da gente fomentar sempre aí a nossa discussão em torno de alguns assuntos. E pedir também, aí sempre lembrando da nossa publicação do Arispijus, que graças a Deus vem rendendo muitas críticas, muitos comentários, muita gente interagindo, isso é muito bom pra gente, uma repercussão positiva essencial, tá bom? Então é isso aí, pessoal, vou parando por aqui, vou me despedindo e fico à disposição de todos, até a próxima.